O cassino tem. Eu acho. Gente, que divertimento você tem de saber que você vai perder dinheiro no jogo do tigrinho. Mas, saindo um pouquinho disso, um assunto também que eu vi vocês comentando, claro, vocês falam de polêmica, esse assunto já passou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena falar dela pra ter a sua percepção. No caso das bets, você acompanhou o caso das bets, a Virgínia lá, eu nem sabia quem era a Virgínia, pra você ter ideia como eu sou ligado nesses influenciadores. Caramba, hein? Não sabia. Nunca tinha ouvido falar nela até esse episódio. Isso é uma coisa que eu não conheço, via de regra, é influenciador. Mas eu entendo que nessa história tem 3 players principais. Você tem o governo, sabe Deus por que aprovou os cassinos online. Por que será, né? É que se eu falar, eu vou preso, né? Eu vi uma notícia que eles faturaram 3 bilhões só com as bets esse ano. Eu vi que um cara teria recebido 3 bilhões, você viu essa? É? Que um político muito famoso aí teria recebido. Você não viu essa? Não, eu vi a notícia do governo em si com os impostos. Um político que fala meio estranho, que ele teria recebido, falaram aí, que ele teria recebido só ele 3 bilhões pra aprovar essas bets. Mas vamos lá, então nós temos 3 players. Você não aprovou, nem bingo é aprovado nesse país, você não tem bingo, você não tem cassino físico, e você vai aprovar cassino online sem homologação nenhuma de algoritmo, é um absurdo. Você tem, ou você é muito burro, ou você é muito ladrão pra você aprovar isso, no meu entender, né? Mas eu entendo que tem 3 players nessa história aí. Você tem os políticos que aprovaram, você tem o influenciador que tá fazendo a publicidade, e você tem o cara que joga. E aí, os 3 são culpados? Os 3 são vítimas? Tem alguém que tá certo? Quem que é o pior nessa história pra você? É o político que aprovou? O influenciador que divulga? Ou a pessoa que joga? Sinceramente, eu acho que é o influenciador. É mesmo? Eu acho, porque... Assim, eu vejo isso na visão de consumidora, né? Eu não jogo, mas assim, se eu sigo alguém, se eu estou seguindo alguém, porque eu confio naquela pessoa, eu gosto das ideias daquela pessoa, eu concordo com aquela pessoa, ela me influencia de alguma forma. Se a pessoa me divulga um produto que vai me fazer perder dinheiro, e ao perder, né, o dinheiro, ele vai ficar mais rico, essa pessoa tá sendo desonesta. Eu sou tonto de continuar acreditando nela e continuar seguindo. Sim. Mas assim, tem muita gente que acredita. Pessoas inocentes. E ele tá sendo desonesto em influenciar pessoas que confiaram nele, né? Tirar dinheiro das pessoas que confiaram nele. O governo, eu acho que tem que... eu acho que não deveria proibir. Porque eu acho que proibição não dá certo. Como liberal, eu acho que não deveria proibir. Mesmo porque existem bets no exterior. E a pessoa que quer jogar, vai jogar de qualquer jeito. Não importa se tá proibido ou não. Mas os jogos fora, desculpa te interromper, os jogos fora, por exemplo, nos Estados Unidos, caça-níqueis, eles são com algoritmo homologado. Então ele tem que dar uma porcentagem mínima de retorno, por exemplo, e aqui não existe nada disso. Aqui então, é pior ainda. então isso que... Eu, particularmente, né, eu sou totalmente contra esse tipo de cassino, porque não tem nenhuma homologação. Quando você tem o cassino físico, você bate o olho e você sabe a estatística de você ganhar. O cassino virtual, nos Estados Unidos, ele é, como eu falei, algoritmo homologado, o caça-níquel. Então você tem, se eu não me engano, o mínimo é 75% de retorno. O mínimo. Tem que dar Aqui, talvez o retorno seja 0,01% e a gente não sabe. E eles aprovaram mesmo assim. Então. mas você acompanhou a CPI das bets? Por exemplo, eu fiz uma... Se você acha que foi um circo, né? Um circo. Então, se você assistir, eu gravei um vídeo, quem me chamou, você conhece com certeza, a Madeleine Lasco. Ela me chamou pra gravar no canal dela. E eu expliquei tudo, como é que funciona o algoritmo e tal. A gente fez um videozinho de meia hora. Ele é absurdamente mais instrutivo e ilustrativo do que toda a CPI da Bet. E ali a gente fala sobre o algoritmo. Você tem que ir lá. Não, se me chamar... Chamem o engenheiro Léo pra ir lá. Entendeu? Então tem umas coisas... Porque assim, eu entendo, né? Eu até sempre converso com anarcocapitalistas, né? Os liberais e tal. E eu gosto, eu sempre tô também do lado desses caras. Mas a gente tem que ter cuidado, assim, com esse liberalismo de assim... Ah, não, a pessoa que quiser se vender como escravo pode... Ou pode... entendeu? Pode... Não, a pessoa vai lá, mas, assim, é um jogo... Pega esses jogos de...
Coisa que é famoso, tá? Era muito famoso no Brasil, é famoso até hoje nos Estados Unidos. Esses jogos daqueles parquinhos itinerantes. Eles chegam lá nos Estados Unidos, ficam um tempo e eles saem. Uhum. E aí você tem vários jogos que você acha que é justo. Eu jogava aqui no Brasil jogo de espingarda. Mas a espingarda, ela tem a mira torta. Então eles fazem várias sacanagens e isso torna o jogo injusto. E a gente, inocentemente, não, a gente tem que liberar, porque somos liberais. Então a gente tem que liberar, mas na verdade eu tô liberando um roubo, um assalto. E do jeito que esses caça-níqueis, isso é um roubo, isso é um assalto. Né? Porque você tem, primeiro, como eu falei, você não tem um mínimo de... Mas os cassinos, por exemplo, de Las Vegas também são assim. Mas aí, o cassino de... Primeiro, uma coisa até que eu falei com a Madeleine Lasco. Vamos falar sobre jogo de azar. Primeira coisa. Porque é rapidinho, assim, Tá. ao meu ver, Sim. você não vai lá pra ganhar dinheiro. Você não vai... Não vai. Né? É a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Você não vai ficar rico, você não Sim. vai ganhar. Isso não é uma renda, né? Sim. Isso que eu acho errado nesses influencers. Tem muitos que falam que é uma renda extra. Aí isso é um bandido. O cara que fala isso é um bandido. Entendeu? Eu acho isso um absurdo falar que é uma renda extra. Agora, você quer jogar pra se divertir? Manda bala. Você vai perder dinheiro, tenha consciência disso. É só pra você se divertir, Mas não no é pra ter. aplicativo não tem divertimento. Aí que Não tá. tem. Aí o cassino tem. Eu acho, gente, que divertimento você tem de saber que você vai perder dinheiro no jogo do Não, tigrinho? então, isso que Mas tá... enfim, eu não acho, né? Vai saber Sim. se outras pessoas acham legal. Mas assim, eu já tive... Não sei se você já foi em cassino. Já. Então, é legal, tanto você foi. Uhum. Né? Então você bebe um drink, é um ambiente... É um entretenimento, É um não é uma entretenimento. renda, não é renda. Isso, do jeito que o cara vai numa balada e gasta R$500, o cara vai no cassino pra gastar R$500 e se divertir, por exemplo. Só que ainda existe uma chance de ganhar. Como eu falei, você vai numa roleta, você tem uma chance de 36 de ganhar, e ele te dá 32 vezes de retorno. Né? Agora, vamos lá. É uma pergunta que eu fiz pra Madeleine e vou fazer a mesma pergunta pra você. Você saberia me definir o que é jogo de azar? O jogo que você tem mais azar do que sorte? É por aí, mas é aí que tá. Ninguém, a gente tá falando sobre isso, teve uma CPI, ninguém sabe sequer definir o que é jogo de azar. Então, por exemplo, jogo de azar é todo jogo, essa é uma definição minha, tá? Nunca nem olhei no dicionário, mas como eu conheço isso, jogo de azar é todo jogo que a estatística é deslocada para casa, né? É, que você tem mais azar do que sorte. Isso, você tem a chance de você perder é maior do que ganhar. Então eles fazem isso nos detalhes. Por exemplo, você já foi no cassino, você viu a roleta, certo? Posso dar um exemplo Claro, bem rapidinho, por assim? favor. Sabe de pegar bichinho? Sim, Você já viu que teve uma notícia que falou que era uma gangue, que eles colocavam tudo fraco, que nunca era pra Sim. ganhar bichinho? Sim. É um tipo isso aí, mas é assim, é diversão, você sabe que você não vai ganhar sempre. então, aí tá, tem essa desonestidade. Eu já joguei bastante quando era moleque nesses jogos de bichinho, e eu pegava pra caramba. Já cheguei a jogar 3 fichas e pegar 3 bichinhos. Mas é também a manha de você olhar e ver, opa, hoje dá pra jogar, hoje não. E ir embora. Né? Mas, por exemplo, vamos lá. Quando você pega o cassino, você pega a roleta. A roleta você pode jogar no número, mas você pode jogar também, por exemplo, no par ou ímpar, no número par ou no número ímpar, ou você pode jogar no preto e no vermelho, certo? Quando você joga você escolhe um, ou preto ou vermelho, são 2 opções, né? Tem muito mais chance, porque tem preto e vermelho. Sim. Você joga no preto, por exemplo. Qual é a sua chance de ganhar? 50%. É isso que eles querem que você pense. Não é? Não. Por quê? Porque ele tem o preto e o vermelho, os números são preto ou vermelho, mas tem o 0 e o 00 que é verde. Ah, o zero Então, é verde. Então isso desloca a estatística pra eles. Nunca vai ser 50%. Você entendeu? Mas 2 números em 35 concorda que não é um deslocamento muito grande da estatística pra eles? Como eu falei, você tem uma chance em 37 de ganhar e eles te pagam 32 vezes na roleta. Aí, nesse caso, é considerado o jogo de azar. É um jogo de azar, porque a estatística foi deslocado pra eles. Então é qualquer jogo. Então como que eles deslocam a estatística? Não tendo só vermelho e preto. Só que tem um lado psicológico que ele vai mexer, porque como você não presta atenção no verde e na mesa você só vê vermelho e preto, você acha que sua chance é 50%, mas não é. Tem que considerar o verde também. Isso, ele tá deslocado. É essa a magia do negócio. Agora, enquanto está deslocado a tua probabilidade no cassino online? Quanto que tá? Não sei, ninguém sabe. Você entendeu? Essa é a questão Gente, que não é um poderia... algoritmo do tigrinho, é um comando lá dentro de um aplicativo. Mas esse algoritmo ele é dinâmico, isso ainda que é mais criminoso Pior ainda. ainda. A sua estatística, a sua probabilidade de ganhar não é fixa, como a roleta ou qualquer outra coisa. A sua probabilidade de ganhar é tanto menor quanto maior o valor que você joga. Então só isso é criminoso. Então se você for entender como funciona, é tudo criminoso nessas bets, entendeu? Por isso que eu sou totalmente contra. Eu sou a favor do cassino físico.
porque eu gero emprego na construção civil para construir os cassinos, Gera emprego. de pessoas que vão trabalhar lá. E outra coisa, não é qualquer pessoa que vai. A pessoa mais fragilizada, a mais pobre, como é que ela vai chegar nesse cassino? Agora, o cassino online tá fácil, tá no celular dela. Então tinha que trocar, a gente tinha que Tinha que liberar os cassinos e proibir as Você bets. tinha que começar por eles. E aí depois você faz como nos Estados Unidos, que é homologado. São 5 etapas de homologação nos Estados Unidos para você homologar um. Mas aí você não vai conseguir colher tanto imposto tão rápido. Lógico, é. Mas então, o imposto você até consegue, porque o imposto ele tá relacionado com o fluxo de dinheiro. Tá? Então, claro que se as pessoas perderem menos, em tese não vai pagar tanto imposto. Mas seria uma coisa justa, né? Então, assim, parece até que os caras estão querendo roubar mesmo de qualquer jeito. Mas eu acho que o que tinha que proibir mesmo é os influenciadores de divulgar. Porque tem muitos que mentem do mesmo jeito. Não tem só bet, tem esses golpes de aprovar roupa da Shein. Já viu? Não, como que é esse? Eles falam que tem um aplicativo novo, revolucionário, que você vai ganhar dinheiro aprovando roupa da Shein. O que seria aprovar uma roupa? É tipo, eles querem que você fale que esse look tá bonito, esse look tá Nossa. feio. E tem gente que cai. Tipo, tem tanta coisa. Sabe os gêmeos investem? Conheço, já fui lá 2 vezes. Então, eles são ótimos porque eles pegam esses aplicativos, esses golpes que esses Sim. influenciadores divulgam, testam durante um mês. Testam até, Legal. coloca lá, sei lá, R$ 500 e fica lá testando pra ver até o final. Nenhum deles, todos eles você perde dinheiro. Lógico. Todos eles. Mas isso que os gêmeos investing fazem, isso é obrigado a ser feito nos Estados Unidos, a parte de testes, e tem empresas que elas são especializadas nisso, em testar. Aliás, empresas famosas na área de jogos fazem esses jogos para cassino online, como a Konami, por exemplo. Uhum. Eles fazem lá. Isso é um negócio sério. Isso até, não sei se isso acende esse alerta pra você. O que me incomoda nisso? Porque isso do cassino online, como tá no Brasil, isso é um roubo. Isso pra mim é um negócio de bandido. Tá tudo mal feito. Só que tem a aposta que eu sou a favor. A aposta esportiva, você apostar em time, você apostar em boxe, como acontece há séculos na Então você tá Inglaterra. diferenciando as bets de aposta tipo de jogos O cassino online da aposta esportiva. do tigrinho, por exemplo. Isso, só que eu acho que você não acha que vai ser tudo agora mal visto no Brasil? Amanhã um cara fala de uma casa de aposta esportiva, que tudo bem, legal, porque a aposta esportiva, em tese, claro, sempre alguém pode fazer uma sacanagem, mas em tese não é um jogo de azar. Porque se eu estudo esporte, se eu acompanho esporte, eu consigo saber quem tem mais chance e menos chance de ganhar. Então não é um jogo de Se não for azar. fraude, né, no Se não jogo. for fraude. Se não for fraude no jogo. Isso, como já aconteceu até na É. Itália e tal, e aí prende essas coisas. Mas você não acha que tudo agora vai ser mal visto no Brasil, em Mas termos de aposta? Tá, com certeza. Tá todo mundo colocando no mesmo balaio. Tá perdendo dinheiro. Mas eu acho que tem que ter essa diferenciação mesmo. Porque as casas de aposta, de bet, de jogo de futebol, essas coisas, além de ser entretenimento, você também estuda aquilo, né? Sim. Que nem você falou. Você vai atrás de saber qual que tem mais probabilidade de ganhar, de perder e tal. Tem uma chance maior. Em vista do tigrinho, que não tem quase Nenhuma, nada. esquece, Você não vai ganhar. Eu brinco, já fiz esse comentário várias vezes, eu falo do mesmo jeito que a inflação é o imposto do pobre, o tigrinho é o imposto do burro. O cara que é burro, ele vai pagar imposto, vai perder dinheiro disso aí, que é uma estupidez.